Dia, muito bom dia para mais um dia de live de estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro intermediário e as leis de igualdade e sociedade. Tem bastante conteúdo, vou encaminhar a live aqui pro pessoal do grupo, pessoal que vem sempre, enquanto vocês vão chegando, e a gente vai fazer um resuminho do que a gente viu na semana passada. Só um minutinho, vamos encaminhando então. Lembre-se de curtir e comentar essa live. Quem estiver assistindo gravado, compartilha com alguém depois que você assistir e deixar aí as suas percepções ao final. Aí, voltamos. E agora a gente vai começar a pegar a minha aguinha aqui. Peguem a aguinha de vocês. A gente vai se hidratar. Vamos em frente. Graças a Deus. A gente vai começar então a fazer um resuminho do que a gente viu na semana passada, para que a gente possa aí se organizar. Bom dia, Dê, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Na semana passada, a gente viu, a gente fez uma reflexão sobre a nossa origem, né? Um pouquinho a nossa origem cósmica, assim, estelar. Depois a gente viu a lei da reprodução, da destruição e a lei da reprodução. Um ponto, assim, eu vou falar um pouquinho aqui, mas hoje eu vou falar. Uma coisa que ficou muito marcada em mim foi a questão de que o espírito só deveria desencarnar quando o princípio inteligente atingiu o seu propósito evolutivo. Só que quando a gente vai avaliar, né, tem aquele livro Missionários da Luz, do André Luiz, que inclusive se tornou o filme Nosso Lar 2, mas lembrando que o filme nunca vai refletir 100% do que tem no livro. Bom dia, Flávia, seja muito bem-vindo. Uma coisa que me marcou bastante na semana passada foi essa questão, então, que o princípio, a gente só deveria desencarnar o espírito, a alma, quando o princípio inteligente atinge o seu potencial evolutivo. E a gente avaliando, né, no contexto geral, né, generalizando, etc., o quanto que isso não acontece. Os desencarnes acontecem porque a gente está cansado, está triste, está sem esperança, o corpo vai se deteriorando numa idade avançada, e aí a vida começa a perder o sentido. Então, como que a gente pode trazer sentido para nossa vida? Como que a gente pode trazer esperança para nossa vida? E como que a gente pode abraçar de uma maneira leve, tranquila, feliz, alegre, esse nosso processo de ir de encontro com todo o nosso potencial evolutivo, né? Nos desenvolvermos e acessarmos esse nosso potencial evolutivo? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui. Então, repassando rapidamente o que a gente viu na semana passada, a gente viu a lei da destruição e reprodução, os flagelos destruidores, né, os desencarnes coletivos, coisas que a gente vai ter bastante nos próximos anos aí. Práticas que levam ao extermínio da vida, falamos aí, né, sobre algumas eutanásia e entre outros aí, a própria pena de morte, e eu coloquei até exatamente aquilo que eu falei, sobre o desencarne ocorrer somente quando o princípio inteligente atinge o pleno potencial. As populações do globo e a sucessão das raças e os obstáculos à reprodução e casamento. Então, esse é um resuminho do que a gente viu na semana passada. Agora nós vamos começar o tema dessa semana. Tomar uma aguinha aqui. Fazer uma oração, gente, para pedir a presença dos nossos mentores, vamos lá? Vamos fechando os olhos, elevando nossos pensamentos, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda, e de toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença da equipe do Evangelho, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, equipe de socorristas e limpeza do astral. Vamos pedindo a presença da equipe espiritual que nos acompanha nas lives do Espiritismo. Vamos vibrando pelo nosso lar, pelos nossos parentes queridos, pedindo que a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente se unam nesse momento à nossa alma, ao nosso espírito, nos trazendo clareza e entendimento de tudo que será explicado aqui hoje, estudado aqui hoje. Graças a Deus, que se abram nossos caminhos em pura luz, que a mão de Deus desça sobre nossas vidas, para nos amparar, nos guiar, nos orientar, nos auxiliar na superação dos nossos desafios diários. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja,
Graças a Deus, amém. Vamos lá, então, continuando. Então, a gente vai falar hoje sobre o cérebro intermediário. O cérebro intermediário, eu vou dar uma repassada daqui a pouquinho, mas a gente tá estudando o quê? Os 3 andares da casa mental do nosso cérebro e a sua relação com as leis divinas, as leis morais. O cérebro intermediário está relacionado aos esforços do presente, na vida atual, onde edificamos as novas qualidades na nossa vida mental, né, o nosso desenvolvimento moral mesmo. Trata-se então do domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Então, repassando um pouquinho aqui, o nosso cérebro triuno, né? Eles são 3 andares, os 3 andares do cérebro, que na verdade, pelo que eu entendi, eles não ficam assim um em cima do outro, porque o terceiro é o lobo frontal, que não necessariamente fica assim tão em cima, mas vamos lá. Cérebro inicial, ele é responsável pelos nossos impulsos automáticos, ligado ao passado, tanto desta vida, as nossas vivências dessa vida, os registros que a gente tem aí, desde a nossa geração no útero da mamãe, como de vidas passadas, outras existências, tá? Ligado aos instintos e ele é ligado o quê? À nossa memória, à nossa capacidade de recordar, de lembrar. Cérebro intermediário, ligado às nossas conquistas atuais. E aí a gente sai do instinto, que o instinto o que é? O instinto ele é ligado à automatização, porque é aquele impulso que a gente não pensa, a gente age puramente dentro de uma necessidade aí fisiológica, de aspectos fisiológicos, tá? E a gente sai do instinto e vai para o campo das sensações. O que é isso? A gente começa a dar significado para as coisas. Olha que interessante. E aí, olha, é onde ocorre o quê? O processamento do momento presente, né? O estado de presença. Olha que interessante. E aí a gente tem o terceiro andar da nossa casa mental, que são os nossos lobos frontais, a parte frontal, que traz as nossas noções superiores. E é ligado ao quê? Ao sentimento. Ele traz o quê? O requinte, né, das nossas sensações, é o nosso sentimento. E eu lembro que a gente teve uma live, eu ia pegar e eu esqueci o nome da live, mas é uma que a gente falava sobre, que a gente falou sobre o amor puro. Eu acredito que seja aquela que a gente estudou os três níveis do amor, do amor. Lembra que a gente viu o amor infantil, o amor juvenil e o amor maduro? Depois eu dou uma olhadinha, se vocês quiserem me lembrar no grupo que eu vejo. Então, pra gente entender que a gente vai requintando, um substitui o outro? Não, eles trabalham juntos para se auxiliar, eles se complementam. E olha que interessante, né? A gente também não pode se sujeitar a viver só num cérebro instintivo, uma vida de impulsos, uma vida sem uma reflexão, sem estado de presença. Olha que loucura. E aí começa a vir um monte de ideia. E eu não sei, tá? Mas eu tô pensando, será que as pessoas, né, quando a gente tem essa questão todo esse processo de ansiedade coletiva que a gente vive hoje, aí você fala, não, toma esse remedinho aqui. Aí toma o medicamento, eu não tô falando que não tem que tomar, tá, gente? Mas assim, você coloca o processo bioquímico na pessoa para ela ter um alívio, né, daquele transtorno de ansiedade. Mas em termos neurológicos, será que não abafa esse processo de desenvolvimento da casa mental? Não sei, estou fazendo uma reflexão aqui, um brainstorm com vocês. Vamos lá. Então, se nas aulas anteriores nós falamos do passado, agora nós vamos falar do presente. O ser humano cursa por um processo espiritual evolutivo que se encontra em pleno andamento. Outro ponto que eu queria colocar, lembrar, ligado ao cérebro inicial, nós vimos a lei da conservação, da destruição e da reprodução. E aí você vê que são leis o quê? Ligadas à sobrevivência básica mesmo do ser humano. Bom dia quem chegou depois. Bom dia, Mari, Delisete, sejam bem-vindos. Olha lá, o ser humano cursa por um processo espiritual evolutivo que se encontra em pleno andamento. O cérebro, enquanto instrumento de manifestação do espírito, é o órgão principal na gestão da dinâmica mental. O espírito, para evoluir, contando com razoável harmonia de suas funções cerebrais e no exercício de seu livre-arbítrio, necessita do esforço e da vontade para que suas qualidades
se efetivem. Não dá para fazer do nada, né? Pensei, penso, logo existo, mas eu tenho que agir, né? E nessa ação existe o quê? O esforço e a vontade, para que suas qualidades se efetivem no momento presente da existência. O corpo físico é necessário para a execução e concretização de experiências. E neste corpo existe uma área motora para a sua manifestação. Olha lá, trata-se do córtex motor, a zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Interessante, né? Quando a gente fala de motor, e aí tem a psicomotricidade, né? Que até quando a gente faz yoga, quando a gente faz atividade física, aquele pressuposto de programação neurolinguística, né? Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. E é verdade. E veio muito também para mim ontem, quando eu tava vendo essa parte, aquela frase, vida é movimento, né? Vida é movimento. Muitas vezes a gente tem que se movimentar, ter ações, mesmo que a gente não... mas isso vai... será que isso está de acordo com o meu propósito? Eu não sei, mas isso é bom? Isso é útil? Isso vai agregar valor para a minha vida? Vai. Então eu vou experimentar, porque isso vai me permitir sair do meu cérebro inicial, ir para o meu cérebro intermediário e começar a ter ideias. E essas ideias aqui vão me trazer novas percepções. Quando eu faço esse processo, né, que a gente faz nas meditações, de acessar a alma, de acessar a nossa essência, naturalmente, ao longo do tempo, vem vindo aí alguns pontos, alguns tópicos. Tenho certeza que quem está há muito tempo aqui comigo, que a gente está junto, já teve uns vislumbres, assim, umas ideias de propósito, de vida e tudo. Então, vai vindo aí umas ideias, tá? A região do cérebro, então, os lobos frontais e os nervos, certo? Temos nesta região o cérebro desenvolvido, olha lá, consubstanciado as energias motoras de que se serve a nossa mente para as nossas manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. E é real, né, gente? Porque assim, todos os órgãos são importantes e nós sabemos que nós temos órgãos muito vitais, né? Pulmão, coração, o próprio fígado é muito importante, intestino, são órgãos que você não consegue viver sem, certo? O próprio rim, né? A gente não fala muito dele, bebam água, parece piada isso, né? Não é piada, eu sei que não é piada, parece clichê, mas não é, porque quem faz hemodiálise, eu não sei, se tiver alguém aqui que conhece alguém que faz hemodiálise, eu vou falar uma coisa muito triste, eu não tô falando que eu acho isso legal, mas é uma percepção que eu construí. Eu observei, minha mãe teve um grande amigo, que era como o irmão dela, que uma época ele fez hemodiálise, né? Ele teve problema de rim, foi fazer hemodiálise, poucos anos ele veio a falecer, porque a gente não tem noção da importância, porque o rim filtra o sangue, né? Então, assim, então são órgãos muito importantes, mas o que eu quero falar aqui? O cérebro, gente, uma pessoa que teve morte cerebral, você vê que é uma coisa que não tem o que fazer, né? É muito interessante, assim, essa questão. Então, continuando aqui, a importância, a relevância do cérebro. Porque ele realmente, ele é como se fosse o HD, né? A placa-mãe aí, que gere toda a nossa dinâmica do nosso corpo. Ele é igual aquele filme mesmo, né? Divertidamente, que é a central de comando mesmo, né? No nosso corpo. Então, vamos lá. Para que o espírito encarnado exercite as leis morais na construção do seu progresso, é necessário que ele possa contar com relativo amortecimento das lembranças de seu passado, porque a força magnética do pretérito é forte o suficiente para impedir os nossos avanços. Impulsos e memórias precisam verdadeiramente respirar na vivência interna do indivíduo, a fim de surgirem novas possibilidades e experiências. A gente até aprende na programação neurolinguística que a gente tem dentro dos processos neurológicos os processos de distorção, generalização e omissão. Por quê? Porque se eu registrar tudo, 100% de tudo que eu tô vendo, tô ouvindo e tô sentindo, a gente fica meio louco, porque é muita coisa. Então a gente assim, bate uma foto do momento, a gente tem uma percepção auditiva do momento, a gente tem uma percepção sinestésica do momento, faz um resumão daquilo. É isso que nosso cérebro faz, ele faz um resumão daquele momento e grava, ponto. E aí fica o quê? Fica aquela, vou falar no estilo década de 80, tá, gente? Fica nos nossos arquivos mentais aquela fita de videocassete
Que dia é hoje aqui? Vamos ver. Dia 2 de julho de 2024. Então, tá lá. Live de espiritismo. Aí tem todo o registro no seu inconsciente. Bom dia, Harumi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tem todo o registro no seu inconsciente. Mas, conscientemente, você vai lembrar só de alguns pontos. Por quê? Porque o seu cérebro fez o quê? Uma generalização, uma omissão e de certa forma, uma distorção. Toma cuidado com a distorção, né, gente? Porque a distorção, ela pode ser um pouco negativa, né? Bom, continuando aqui, então. Um ponto importante. As lembranças do passado têm uma força magnética forte o suficiente para impedir os nossos avanços. A gente vai voltar a falar sobre isso. Quando o espírito reencarna e ganha um novo corpo físico, com um novo cérebro, ele também ganha uma nova oportunidade de organizar de forma mais ampliada as suas potencialidades espirituais e de existir, enquanto a plena sensação de estar vivo e presente. Ou seja, o que é existir, né, gente? Infelizmente, a gente tem que falar que existe gente que está vivo, mas está morto, né? Porque a pessoa já está desconectada da existência, do propósito da vida. Ela come, dorme. A própria depressão tira essa visão da existência da gente, né? Come, dorme, trabalha, paga a conta e tá lá, vivendo. Isso não impede, tá, gente? Eu tenho muita fé nisso e não é a gente que vai julgar. Isso não impede que a qualquer momento essa pessoa que tá vivendo esse entorpecimento existencial venha a despertar, tá? O que eu sugiro? Se você tem algum parente, alguém que você ama que tá nesse contexto, ore por essa pessoa. Peça para o Espírito Santo tocar o coração dessa pessoa, tocar a alma dessa pessoa e auxiliar essa pessoa no despertar dela. Mas a gente tem que lembrar que todo mundo tem o seu livre-arbítrio, tá? Então, o existir enquanto a plena sensação de estar vivo e presente na posse da própria existência. Olha que legal, é um estado da alma. Isso a gente também vai construindo, lapidando. Tem dias melhores, dias piores e quem nunca, né, gente? Quando não conseguimos perdoar e permanecemos, olha lá, lembra que eu falei que a gente ia voltar nisso? O pretérito tem um potencial magnético forte o suficiente para impedir os nossos avanços. Olha lá, quando não conseguimos... Isso a gente está falando dos 3 andares da casa mental, tá? Lembrando que o primeiro andar é a parte do passado, o segundo que a gente entrou hoje, intermediário, é a parte do presente. Então, o que a gente está falando? Desse caminho de eu sair do primeiro e ir para o segundo, entendeu? De eu sair do primeiro andar e ir para o andar intermediário. Esse caminho de eu sair do passado e ir para o estado de presença. Passado é bom? É ótimo. Sabe por quê? Porque ele tem todo o seu reservatório da sua história, dos seus aprendizados, das suas vivências. Traz também as suas dores e feridas, trazem, mas lembremos que as nossas dores, feridas e sofrimentos, elas são somente um tópico, somente uma parte da nossa história. E aí é que a gente tem que lembrar de saber dar o devido peso para as coisas na nossa vida, tá? Olha lá. Então, continuando aqui. Quando a gente não consegue perdoar e permanecemos em um processo de ruminação mental, conduzimos a nossa vida mental na direção do cérebro inicial. Porque em 1900 e bolinha, fulano me falou grosseiramente aquilo lá e eu não perdoei até hoje. Tá bom, tá preso lá no passado. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Onde os processos são primários e automáticos. Então sempre que a gente fica revivendo a dor, a gente está indo para o cérebro inicial, que é o cérebro instintivo, que é o cérebro automático, que é o cérebro que ele não faz parte dos processos construtivos do nosso plano mental, da nossa psique, da nossa alma, da nossa vida. E aí a gente fica parado o quê? Naquele sofrimento. Lembrar que isso também acontece às vezes em nível inconsciente, né? Onde os processos são primários e automáticos. Como nessa área vigoram a repetição e o automatismo, é como se perdêssemos a liberdade, podendo chegar até a perdermos a percepção da nossa própria existência. E é verdade, né? Eu realmente, tá, gente? Não tô falando que vi pesquisa científica, nada. Eu acredito que a depressão, né? Porque dizem que assim, a depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente. Dizem, então assim, ao meu ver, a depressão, ela está ligada a processos do passado
que muitas vezes em nível inconsciente estão sendo ressentidos continuamente, tá? Eu vejo até porque eu tenho algumas técnicas aí de reprogramação mental que eu aplico, só que essa é presencial, que eu aplico e eu já apliquei em mim, tá? Para trabalhar questões de burnout. Até esses dias comentei que eu tava fazendo um trabalho disso. E é nítido esse estresse, é como se a gente, em algum nível, ficasse revivendo. Você volta para sua mente aquele choro, aquela tristeza, aquele dor, aquele sofrimento. Já falei sobre isso em outros momentos. Então, muitas vezes a gente vive uma situação triste na nossa infância, na nossa juventude, e aquilo ficou, passou, a vida passa, a gente supera, a gente enxuga as lágrimas, a gente recomeça, a gente segue novos caminhos. Mas para nossa mente, aquela lembrança ainda pode estar viva. Tá? E aí, só procedimentos terapêuticos. Não tem jeito. Aí pode ser diversos. Eu, particularmente, para opinar em um específico, teria que fazer uma análise, abrir o campo da pessoa e fazer uma análise, né? Num atendimento. Mas procedimento terapêutico. Então, assim, o que eu posso dar de conselho é não tenha medo de mergulhar aí na sua dor e no seu sofrimento. Lembrar de estar acompanhado de profissionais devidamente habilitados, tá? Mas não tenha medo de enfrentar as suas sombras, porque isso te ajuda muito no seu caminho evolutivo, tá? Somente quando alçarmos-nos a uma nova camada mental de possibilidades é que avançaremos na direção do novo. E aí a gente não sabe por quê. E eu me incluo, tá, gente? Eu me incluo. A gente não sabe porque a gente procrastina, porque a gente se sabota. Por quê? Porque a gente às vezes tá preso. Tá preso em, sabe, vem muito aqui pra mim? Ciclos que não se fecharam. Ciclos que não se fecharam. Então, é importante a gente, de tempos em tempos, e pode fazer isso na reflexão mesmo, tá? De tempos em tempos. Peraí que eu tô com o chinelinho quentinho aqui, e aí eu tirei do pé sem querer. É importante a gente, de tempos em tempos, então, revisitar o nosso passado, as nossas situações, e começar a fazer essa reflexão do significado que a gente dá para as coisas. E começar a refletir, será que foi tudo isso mesmo? Como é que eu faço? Ah, mas é difícil porque acho injusto, a pessoa me caluniou, me traiu e tal. Eu sei de um caso, já contei pra vocês, de uma moça que é influenciadora digital que eu sigo, que ela contou que a avó dela desencarnou e ela conversando com a avó, ela também trabalha com mentalidade, e a avó falou assim, depois que seu avô me traiu, eu perdi o gosto pela vida. Ou seja, não perdoou, ficou presa. O princípio inteligente dela não conseguiu atingir o potencial evolutivo porque ficou preso no sofrimento do passado. E às vezes é difícil a gente perdoar, mas a gente tem que comece fazendo perguntas. Como eu consigo sair dessa dor? Como eu faço para perdoar isso se eu acho tão injusto, tá? Então façam essas perguntas. Então, lembrando, então aqui passando agora, a gente está entrando no cérebro intermediário, acredito que hoje e nosso próximo encontro, ou talvez no máximo 3, a gente passe nesse cérebro intermediário. São 5 as leis morais relacionadas com o cérebro intermediário. Lei de liberdade, sociedade, progresso, igualdade e trabalho. Então perceba que são leis ligadas ao quê? Ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso social, ou seja, ao nosso desenvolvimento coletivo. Olha que interessante, tá? Hoje a gente vai ver as leis da igualdade e da sociedade. Então vamos lá. Eu separei uns trechinhos aqui. A de igualdade eu vou fazer no esquema de perguntas e respostas. Ela é bem rápida, tá? Falar um pouquinho sobre a igualdade natural. Deixa eu beber uma aguinha, gente. Qual que é o intuito da gente estudar as leis? As leis é como se as leis morais, né, do espiritismo, elas são como se fosse um manual de conduta para a gente começar a reger a nossa compreensão dos nossos comportamentos, das nossas ideias e das nossas relações como um todo, tá? Então, quando a gente tem uma dúvida, na lei tal, tá falando tal coisa, por exemplo. Então, vamos lá. Igualdade natural. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Desigualdade das aptidões. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens, né? A gente pensa assim, como seria se todos tivessem as mesmas possibilidades, as mesmas aptidões, os mesmos talentos? E eu vou te falar, hein? Eu ainda argumentaria com todo respeito, gostaria de bater um papo com esses espíritos. Por quê? Eu falo assim,
mas em pleno potencial, em essência, enquanto centelha de Deus, todos nós temos aí todas as aptidões. É que a gente não se permite manifestá-las. A gente não se permite trilhar o caminho para lapidá-las, tá? Lembrando, a melhor forma da gente desenvolver as nossas aptidões é através de hobbies e também através das artes, tá? Música, pintura, dança. Por quê? Porque a gente vai trabalhando essa parte da psicomotricidade. E aí a gente vai trabalhando os processos neurológicos, tá? Toda a parte cultural também ajuda a gente a desenvolver. A parte de práticas esportivas também ajuda a gente a desenvolver. Então vamos lá. A diferença entre as pessoas está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Lembrando também, né, gente, que cada espírito traz todo a sua bagagem de toda a sua existência espiritual. Então, tem espíritos que realmente são mais jovens, espíritos que são mais maduros, espíritos que já não têm mais determinados expiações, não tem mais determinadas necessidades de provas e expiações em relação, vamos supor, né, à questão financeira, à questão de relacionamento, a outros aspectos aí, só pra gente entender um pouquinho, a questão de saúde e por aí vai. Eu tava esses dias pensando, né, pra dar um exemplo, falei, engraçado, eu sempre gostei dessa coisa de atividade física, sempre gostei, nunca ninguém falou pra mim, vai lá e faz. Sabe? Sempre fiz caminhada. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de dançar, na época do axé, né? Lembra? E aí, a gente vê que é uma coisa da característica da pessoa. Claro que pode ser desenvolvido, porque hábitos de práticas de atividade física é saudável, mas é muito interessante a gente entender que as pessoas talvez já tragam isso meio que na alma, sabe? Então, olha para você e vê as coisas que o que você acredita desde que você se conhece como um ser humano, desde pequenininha, o que você gosta, o que você não gosta. É um exercício de autoconhecimento mesmo, sabe? E eu quero falar um outro ponto importante aqui, antes da gente desenvolver essas duas leis, lembrar que a gente entrou no mês de liderança, vida material e finanças. E olha como, ao meu ver, essas leis têm a ver com esse tema, principalmente liderança, e eu diria até que vida material, porque a gente constrói uma vida material na sociedade. Mas a liderança, por quê? Quando você sai dos impulsos, dos instintos, né? Começa a ir para o campo das sensações, para o cérebro intermediário, que é um cérebro construtivo. O que você desenvolve? A autonomia. Olha que legal, a autopercepção. Então você começa a se tornar líder de si mesmo. E é isso que eu quero trazer essa percepção pra gente, a gente entender o quanto essas leis, e aí eu vou até acrescentar aqui, gente, lembrar o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo fala no Evangelho, na Bíblia, se a gente pegar essas leis e passar para interpretar a Bíblia, as falas de Cristo com essas leis, você vai ver que bate tudo. E tudo serve especificamente para quê? Para fazer o nosso cérebro evoluir. E a gente nem imagina, a gente leva para o nível transcendental, abstrato, místico, né? Que existe, mas existe um nível também físico, que é como se fosse uma operação casada. Percebe? Uma operação casada. O corpo evolui, a alma evolui, o cérebro evolui, o espírito evolui, a sociedade evolui, o planeta evolui. Porque se a gente for olhar o homem das cavernas até hoje, olha o quanto o nosso cérebro não evoluiu. Percebe? Vamos lá. E aí, aqui para finalizar, a gente evolui através de onde? Do comportamento. Olha que interessante. Seja por influência externa, ou seja por uma mudança interior. É o comportamento que vai trazer o tom da nossa evolução. Então, lembremos disso. Faz essa observação do seu comportamento. E vai pensando assim, o que eu gostaria de mudar? O que eu gostaria de acrescentar? O que eu gostaria de tirar? E aí a gente vai começar o quê? Nesse processo, que é um processo contínuo, né? Então, vamos lá. Então, a diferença entre as pessoas está na diversidade dos graus de experiência alcançada em todas as suas vidas, né? E também no seu trabalho e a maneira como utilizam o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas, né? Uma pessoa que fica sentada, não faz nada, só vê televisão e come o dia inteiro,
né, com todo respeito, não dá para ela querer evoluir, ter as mesmas conquistas de uma pessoa que acorda cedo, que se desenvolve, que estuda, que trabalha, que ajuda o próximo, que se conecta, né, com Deus. Então, não dá, né? É causa e consequência. Como é que a gente vai? Eu planto 10 sementes, o outro planta uma semente. Eu vou colher 10 mudas. Como é que o cara vai plantar uma semente e quer colher 10 mudas? Não dá. Percebe? Então a gente tem que pensar a igualdade, a igualdade extrema, todo mundo ter tudo igual, ela é injusta. A igualdade, na verdade, ela é uma proporção do que a gente planta na nossa vida, em todos os sentidos, percebe? É um mundo igualitário. Precisamos. Só que antes de ter um mundo igualitário, nós temos que ter o quê? Uma mentalidade desenvolvida. Como é que você quer ter um mundo igualitário com metade das pessoas que estão sentadas querendo esperar só receber? Né? É uma situação que a gente tem que refletir. Então, tomar muito cuidado com as coisas que a gente, as ideologias que a gente fica pregando por aí, ou ouvindo, acreditando. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fará o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. E é isso aí, né? Se todo mundo gostasse de azul, só ia ter azul. Se todo mundo gostasse de verde, só ia ter verde. Então a gente precisa realmente da diversidade. Eu tava pensando, né? Você, às vezes, sei lá, vamos supor, ter 4 filhos, né? Um vira cientista, outro vira atleta, outro vira, sei lá, político e o outro vira, enfim, artista. Percebe? Então, é mais ou menos isso. Os filhos de Deus é mais ou menos isso. Ele colocou bilhões de filhos na Terra, cada um com a sua aptidão, porque tudo precisa. Imagina se todo mundo só fizesse engenharia, ou se todo mundo só fizesse artes, né? Ou se todo mundo só fosse esportista. Não ia dar muito certo. Então, a gente realmente precisa... Eu acho que tem 2 pontos, tá, gente? Tem o ponto da vocação, mas tem o ponto do propósito da alma. Por que eu tô falando isso? Quando eu era jovem, na época da escola, eu era muito boa de matemática. Então eu tinha uma vocação para matemática. Mas hoje que eu me desenvolvi, comecei a trabalhar os meus bloqueios emocionais, comecei a acessar a identidade da minha alma, eu comecei a perceber que a minha vocação é muito mais ligada à área da saúde. Olha que interessante. Só que eu nunca tive a minha família inteira área administrativa, né? Então, assim, engenharia, a parte de exatas, administrativa. Então, eu nunca tive essa influência da área da saúde, percebe? Então, por que eu tô falando isso? Às vezes a gente acha que é uma coisa e vai lá na frente e vê que é outra. Só vai saber percorrendo o caminho, tá? Algumas pessoas já têm essa vocação mais latente desde sempre, outras menos. E tá tudo bem. O importante é a gente entender que é gostoso, é divertido, é legal a gente se descobrir. É legal a gente se conhecer, percebe? É um processo leve e é gostoso. Então, é esse significado que você tem que dar para esse processo na sua vida, tá? Falando aqui sobre desigualdades sociais. Né? A desigualdade é lei da natureza, a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Eternas somente as leis de Deus é que são. Dia a dia, a desigualdade gradualmente vai se apagando. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Tá? A gente vai ver, a gente tá na lei de igualdade, a gente vai entrar na lei de sociedade, a gente vai entender por que as duas juntas. Isso tudo canalizado, tá, gente? Isso tudo foi mapeado, não tem nenhuma guia onde eu peguei quais leis juntar com qual tema, tá? E a gente vai entender por que a lei de igualdade e a lei social a lei de sociedade caminham juntas. Então, só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Então, assim, desigualdade social é uma construção material do planeta Terra. O espírito, em espírito, somos todos iguais, mesmo que uns tenham mais nível evolutivo e outros menos. Inclusive, os espíritos mais evoluídos, realmente mais maduros, eles enxergam a alma humana. É aquela frase de Carl Jung, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as línguas, mas quando falar com uma alma humana, seja somente outra alma humana. É isso que a gente tem que lembrar. Por trás de toda carcaça existe simplesmente
mais uma centelha de Deus com quem a gente está interagindo, tá? Desigualdade da riqueza. Importante considerar se a fonte da riqueza é boa ou má. Isso faz uma influência, né? Ele fala muito aqui no Livro dos Espíritos sobre a questão de heranças, né? Como que aquela herança, aquela riqueza se originou. Porque a gente vê muito caso, né? De herança que... E eu já vi em outros lugares. Heranças que os filhos herdam e dilapidam tudo, né? Parece que aquilo acaba. Por quê? Porque aquele dinheiro já não é mais para passar para as próximas gerações, tá? Então, lembrar sempre disso. Então, da fonte da riqueza, porque tem que ser uma fonte boa, né, gente? O dinheiro que a gente conquista com um trabalho honesto, com uma atividade honesta, tá? A igualdade absoluta da riqueza, ele fala um pouquinho sobre isso aqui, as diferentes faculdades das pessoas. Então, por exemplo, não dá para você ter uma igualdade absoluta da riqueza, tá? Se você pegar toda a riqueza do planeta, tem lá, vamos supor, vamos falar se tem, sei lá, 20 quinquilhões de dinheiros, tá? Enfim, e você dividir por todos os seres humanos da face da Terra, não importa a idade, não importa o país, nada, todo mundo vai ganhar um cartãozinho lá com suas moedinhas exatamente igual. Naturalmente, essa riqueza ela vai começar a se rearranjar de acordo com a capacidade de cada pessoa de administrar. Tá? Às vezes, nós já falamos aqui sobre a desigualdade social, né? Ela é uma injustiça, mas ela é uma construção da construção social material. Mas a desigualdade da riqueza, elas caminham meio que juntas, né? Porque a desigualdade social advém da desigualdade da riqueza. Mas será que... E aí, gente, infelizmente, tá? Infelizmente, muitas coisas vão ser reveladas pra gente na próxima década aí. Tem muita questão política por trás, tá? Das desigualdades sociais. Imagino que vocês estão comigo aqui ao vivo, sabem disso, muitas pessoas, talvez algumas que estejam assistindo gravado, algumas não, mas tem muita questão política por trás. É inadmissível a gente achar que a altura que nós estamos intelectualmente, né, o avanço tecnológico e intelectual que nós temos, não achar que a gente poderia ter um mundo mais gentil com as pessoas aí que estão em situação precária, sabe? Socialmente falando, educacionalmente falando. Então, assim, tem muita gente que tem interesse de ver o povo burro e ignorante. Desculpa falar, tá? Vou continuar aqui para não falar mais, porque senão você sabe que eu não sou... Enfim, vamos lá. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, não é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades dos caracteres. Ou seja, as pessoas são diferentes, elas pensam diferente, elas agem diferente. Cada pessoa administra sua riqueza de uma maneira diferente. O que a gente precisa fazer, né? Vou falar como terapeuta integrativa, né? E a gente olhando aqui no olhar espírita, a visão espírita ela tem uma visão muito evolutiva, né? O que a gente precisa fazer é curar as crenças que a gente tem aí em relação às questões financeiras, às questões materiais, tá? As crenças em relação a poder, né? Quando a gente fala por que liderança caminha com vida material e caminha com finanças. A gente tem que curar essas crenças, porque a gente tem coletivamente muitas crenças de que poder é ruim, de que dinheiro faz mal, E aí o que acontece? Existe uma questão de amadurecimento, tá? Quem tiver dúvida, eu vou até recomendar tá vindo aqui para mim, para assistir de novo a live número 1 da Maratona Uma Vida com Propósito. Tudo começa com Deus, tá? Por quê? Porque, eu vou falar como tá vindo aqui, tá, gente? É que tá vindo aqui, eu vou falar. Muitas vezes a gente projeta no governo, nas figuras de poder, necessidades em relação, que a gente tem, que ficaram em aberto em relação à nossa figura paterna, tá? Então a gente quer o quê? A gente quer o dinheirinho, mas a gente quer o quê? O que o papai não deu, tá? Então tem que tomar muito cuidado dessa questão. Igualdade, vamos trabalhar, vamos buscar nossa igualdade. Quando a gente trabalha para buscar nossa igualdade e trabalha as nossas crenças, também vem muito aqui a questão da crença de merecimento. Então, olha quantas crenças, tá? É a crença da influência que o poder e o dinheiro tem no nosso caráter, a influência de nós sermos ou não merecedores. O que acontece? Que como brasileiros, né? Estamos aqui brasileiros. A gente tem muita... Quem aqui, eu duvido se vocês estão aqui comigo ou quem está assistindo gravado, depois comenta, que já não tenha ouvido falar brasileiro não presta,
que o Brasil é ruim. Eu, sem modéstia, mas eu nunca falei isso, porque eu amo ser brasileira. Mas por que eu tô falando isso? Porque se a gente mesmo não se amar, não se respeitar, não se admirar, como é que a gente vai fazer? Como a gente quer crescer, progredir, expandir? Percebe? Então, assim, mas tem as pessoas que só pensam no dinheiro. Bom, a pessoa foca a atenção dela no dinheiro. O que ela consegue? Dinheiro. É uma questão, mas o caráter dela é ruim. Aí é uma outra questão. E aí, se ela pegar esse dinheiro e usar de uma maneira equivocada, ela vai responder por isso. Então, a gente não pode usar o mau exemplo. Vamos usar o bom exemplo. Vamos nos guiar pelo bom exemplo. Construir um bom caráter, construir boas crenças em relação a dinheiro e poder. E vamos construir nós a nossa realidade igualitária. Percebe? Onde todo mundo vai estar com uma mentalidade mais elevada. Nossa, Ivete, isso é uma utopia. É uma utopia, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E enquanto a gente estiver vivo, gente, a gente tem que caminhar para frente. Pra cima e pra frente. Mas não sei o que. Meu amor, no fim do dia, não importa as 200 não, né? As 8 bilhões de pessoas no mundo. Importa que você vai chegar na sua casa, você tem seus boletos pra pagar, você tem suas responsabilidades pra responder, suas coisas pra fazer. Então, cuide de você, cuide da sua vida, cuide do seu caráter, percebe? Traga essa visão igualitária para o seu lar, para a sua convivência social. Una-se às pessoas que têm valores e princípios similares aos seus e torne-se uma pessoa que vai começar a influenciar também pelo exemplo. Quando você abrir a boca para falar, você já vai ter esse conhecimento instalado aí dentro de você. Então, continuando, não é possível uma igualdade absoluta das riquezas, tá? Naturalmente, ela iria voltar para a mão das pessoas que sabem administrá-las. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar as pessoas a administrarem as riquezas. Tá? Então a gente vê hoje um movimento de cursos, de coaches, de pessoas falando de dinheiro. Isso é ótimo, gente. Quando você vê, nossa, mais um falando de dinheiro, ótimo. Mais um ensinando um grupo de pessoas a administrar melhor as suas finanças. Percebe? A gente tem que ter esse olhar construtivo. Quanto mais pessoas falarem de coisas boas, úteis, positivas, construtivas, melhor é, porque a gente começa o quê? A modificar, eu ia falar modificar e depois eu voltei para mudar. A modificar, a mudar a nossa egrégora. Aquela nuvenzinha que fica em cima da gente quando a gente fica pensando, tá? Continuando, há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade, mas certamente a sociedade tem uma responsabilidade também nessa construção coletiva e velar pela educação moral de seus membros. Olha lá, quase sempre a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Ou seja, a má educação falseia o critério. O que é isso? A pessoa é privada do conhecimento, da informação, então ela não tem, às vezes, aquele discernimento do bem e do mal. E aí ela age instintivamente. Olha o cérebro inicial, percebe? Ela não está evoluindo no cérebro dela. E ao invés do quê? Quando a gente tem educação, a gente tem que sufocar as tendências perniciosas. Ou seja, eu tenho que ter a disciplina de falar, não, aqui não. Esse pensamento aqui não. Essa atitude aqui não. Entendeu? As provas de riqueza e de miséria. Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Por quê? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Ou seja, nada é por acaso. Por que alguém nasce na favela, o outro nasce filho de rico? Por que o outro nasce neto do filho lá do príncipe William, né? Por que criancinha nasce na aldeia da africana? É uma coisa que a gente fica pensando, meu Deus do céu, por que Deus permite isso? Mas existe, o espiritismo ele explica muito bem isso, né? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? Da desgraça ou da riqueza? Tanto uma quanto outra. A miséria provoca queixas contra a providência. A riqueza incita os excessos. Aí tem uma passagem muito bacana aqui que eu quero compartilhar com vocês. A alta posição do homem neste mundo e ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça,
Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então, o que acontece? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala, aqui a gente está trabalhando com o Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala que a riqueza é a maior prova que uma alma pode ter, tá? Olhando pelo lado espiritual, porque nós somos fiéis depositários de Deus. A gente vai entrar nessa lei também. Nós somos fiéis depositários de Deus. Então, a riqueza não é nossa. A gente tem que o quê? Ter sabedoria para usar isso. Sobre a questão da provação de ser pobre ou ser rico, dentro do espiritismo, doutrina de Allan Kardec, a gente aprende o quê? Que a nossa alma, o nosso espírito, tem experiências onde nasce pobre e tem experiências onde nasce rico, tá? Então, todo espírito, teoricamente, vivencia experiências na pobreza e experiências na riqueza, tá? E tem um outro ponto. Isso não impede da gente sempre lembrar de uma coisa. Voltar para estado presente e entender como é que a gente pode se desenvolver a partir de agora. Não é porque nasceu pobre que tem que ser pobre pro resto da vida, né? Não é porque nasceu rico que tem que ser um rico perdulário, percebe? Então, a todo momento a gente pode usar com sabedoria tudo isso que a gente tem, tá? Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Aqui, a gente vai falar agora sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Esse aqui é um bafão, gente. Presta atenção. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais os direitos do homem e da mulher perante Deus, né? Sim, Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal, e a faculdade de progredir. A fraqueza física da mulher não o coloca naturalmente sob a dependência do homem? A pergunta. Aí a resposta. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. A questão é que a construção cultural do mundo, ela não se desenvolveu para valorizar, né? Eu falo que a gente esquece a parte sutil. E isso é muito comum. Quando a gente fala de homem e mulher, e ele fala aqui, né? Vou terminar de ler e depois a gente faz uma consideração. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Gente, fiquei impactada quando eu li essa frase. Por quê? Porque lembramos que um dos primeiros mandamentos, assim, dos mais importantes mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas por que eu fiquei impactada? A nossa live de mentalidade de performance, a live que a gente... não a última, a penúltima, onde a gente falou sobre mentalidade de alta performance. O primeiro tópico da mentalidade de alta performance que a gente falou, que eu trouxe de um outro livro, foi exatamente isso, que foi a regra de ouro. Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Olha lá. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E ele fala assim, dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Então ele fala aqui em algumas outras perguntas, aqui a gente traz um resumo, sobre aquelas culturas onde eles subestimam a mulher, né? Distratam a mulher. E ele fala que isso é errado. Os sexos, além disso, só existem na organização
física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. O que acontece, gente? Então, para resumir a história é o seguinte: a alma em si não tem sexo, né? Porém, a gente tem sim uma tendência da força, né? Vamos falar de força, força masculina e força feminina. O que acontece? Para a gente atingir um pleno potencial dessa alma, a gente em alguns momentos vai encarnar um corpo masculino para desenvolver os aspectos masculinos, encarnar um corpo feminino para desenvolver os aspectos femininos. Por isso a gente fala, é muito comum a gente ter pessoas com almas mais masculinizadas num corpo feminino, tá? E a recíproca também é verdadeira. Ter uma alma mais delicada no corpo masculino. Isso não significa que tem que ser levado para o campo da sexualidade, necessariamente, tá? O que a gente tem que entender, para entender toda essa questão de identidade e sexualidade, precisa ser feita uma avaliação aí para entender todo o processo da caminhada do desenvolvimento pessoal. Porque se a pessoa está pautando a identidade e a sexualidade dela em realmente, né, acessei a minha essência e é isso. Ou se ela está pautando isso em bloqueios e feridas emocionais, tá? Isso é um assunto muito delicado, mas muito geralmente quando você vai olhar, eu conheci a minha madrasta já falecida, que Deus a tenha, uma pessoa maravilhosa, ela era psicopedagoga e trabalhava com jovens. Então assim, é muito comum o desconforto, tá, gente? Só que a gente tem que entender, tem que tomar muito cuidado da maneira como lida com isso, tá? Porque às vezes é só uma fase, é uma questão ligada. Muitas vezes existe, gente, existe, você vai avaliar e existe. Projeção de ausência materna, ausência paterna, é uma situação muito delicada. O que a gente precisa entender, só existem dois corpos físicos, o masculino e o feminino, ponto. Tá? A alma em si não tem um gênero, mas ela encarna no corpo para adquirir as qualidades daquele corpo. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Para ficar uma coisa mais objetiva e você ver como eu percebo isso claramente. A minha avó, ela tem uma alma muito mais masculina. Ela cresceu na roça de Portugal. Quando ela era jovenzinha assim, fez 10 anos, já pega na enxada, amigona. Pega na enxada, é todo dia, sol nasceu, sol se pôr, vai pra roça trabalhar, entendeu? Ela é uma pessoa forte, ativa. Por que eu tô falando aqui? O que eu quero dizer? Só que ela nasceu no corpo de mulher. Por que será que ela não nasceu no corpo de homem? Porque a alma dela tinha que aprender toda a parte da delicadeza, da sutileza, entendeu? Então, assim, às vezes, e vem aqui pra mim, às vezes pode até ser uma expiação para algumas pessoas, para alguns espíritos, mas precisa entender que respeitar a vontade de Deus, tá? Quando a gente fala a gente tá falando um olhar espírita, a vontade de Deus. Existe um porquê a gente nasce no corpo e às vezes é uma situação muito delicada. A gente viu na lei da conservação. Às vezes, fazer determinadas mudanças no corpo, por conta dessa questão aí, pode até ser uma mutilação, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É um assunto muito delicado, mas eu passei aqui o que tá aqui num... Ah, mas então eu sou mulher, eu tenho que ser mamãe e ficar em casa trancada, cuidando de neném? Não, também. Hoje em dia a gente tem um movimento de mulheres que querem ser dona de casa. E aí as feministas ficam reclamando. Deixa a mulher fazer o que ela quiser, você não faz o que você quer. Mas sim, também tem que ter uma igualdade. A mulher tem que ter um direito de quer trabalhar, quer estudar, quer ser uma executiva, quer ser uma esportista. Tem que ter o direito de querer fazer o seu... Na verdade é uma grande ignorância, né? A gente querer julgar alguém. Para finalizar até a lei da igualdade aqui, entrar na sociedade e a gente fazer nossa meditação. Sociedade é bem curtinha. É uma ignorância a gente querer julgar alguém pelo gênero, pela raça, pela religião. Todos somos iguais perante Deus, né? E o que deveria ser considerado é a nossa aptidão mesmo, né? Técnica. É uma função de trabalho? Então eu vou olhar a parte técnica. É uma função que precisa de um desempenho físico? Então eu vou olhar a parte dos aspectos físicos, aí, né? No caso de esportistas e tudo. Então, mas existe aí uma promessa que a gente vai evoluir. O que a gente precisa para evoluir, gente? Cada vez mais eu venho expandindo minha consciência. A gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento. Não tem jeito, aos poucos, e a gente tem que propagar isso
na nossa cultura. Estamos aqui só nós, mas já estamos nós. Olha que legal. Já estamos nós, já formamos o nosso grupinho, a nossa egrégora aqui, e que vamos vibrar aqui para que isso se expanda, para que a gente, quando a gente se preenche de Deus e de sabedoria, que a gente se torne isso. E quando a gente entrar num ambiente com a família, numa festinha, num lugar social, na igreja, onde quer que vá, que você leve isso com você. Que às vezes você não precisa nem abrir a boca, você já é isso. E só de você estar lá, você já está multiplicando isso com as outras pessoas, tá? Então, rapidamente, a gente fala aqui da lei da sociedade. A necessidade da vida social. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Lembrei demais do isolamento social, né, gente? Lembrei demais do isolamento social. O homem tem que progredir, Isolado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Ainda bem que a gente tem, quando a gente falou, né, quando eu falei agora do isolamento social, temos a rede social para conectar as pessoas pela internet, faz videochamada, né? Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, a gente faz videochamada, é muito gostoso, tá pertinho, tá longe, mas tá perto. Então, a gente começa, a pessoa começa, e isso é um negócio muito legal que eu tenho trabalhado muito, e até em algumas pessoas, alguns mentorados, começa a ter muito isolamento social, precisa ver o que está acontecendo, tá? Fazer aí, em termos quânticos, tá? Indo para terapia integrativa, cancelar, assim, às vezes às vezes tem um medo, né, de convivência, é uma série de fatores, tá, gente? A pessoa tá, às vezes, muito isolada na própria solidão. Homem nenhum possui faculdades completas, mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Então pensa toda aquela, olha lá, a gente vem da lei da igualdade, toda aquela multiplicidade de talentos e capacidades se interagem, né? Eu lembro muito daquele desenho Capitão Planeta, fogo, terra, água, ar, coração, e aí junta e dá o Capitão Planeta. Então, precisa realmente ter todos os elementos se complementando. Então, falando sobre o isolamento, né? O isolamento absoluto é uma satisfação egoísta, tá? A pessoa se isola, mas ela acaba não se dando a oportunidade de progredir através das relações sociais. E as pessoas que fogem do mundo para socorrer, a pessoa vai lá, se isola, vai para fazer uma obra lá, os médicos sem fronteiras, né, que vão trabalhar com aquelas pessoas, apesar que estão trabalhando com pessoas, também estão vivendo uma vida sociável, só que é diferente do tradicional que a gente está acostumado a ver. Esses se elevam, rebaixando-se, ou seja, a pessoa abre mão de uma outra vida mais confortável que ela possa ter, ela se rebaixa nesse quesito, mas para quê? Para ajudar uma pessoa em grande necessidade. Tem um duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem. Olha que legal. Os que buscam retiro e tranquilidade, que certos trabalhos, né, oferecem, isso não é retraimento, já que eles têm um trabalho que oferece uma atividade produtiva, tá? E assim, é uma situação muito delicada, né? Mas, por exemplo, eu acredito, por exemplo, que monges budistas e tudo, tem um ponto onde aquele lugar é um centro de força de luz, tá? Precisa de pessoas para ancorarem essa luz. Então, eles estão lá isolados, mas o que eu acredito é que eles acabam trabalhando para a luz, tá? Porém, a gente tem que lembrar que não dá para todo mundo ser monge budista, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? A vida em sociedade, a dinâmica familiar, a dinâmica do trabalho, permitem que a gente vá lapidando as nossas virtudes, né? A nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa indulgência e também as nossas capacidades, tá? Vai se desenvolvendo. É que a gente não tem a cultura estabelecida para isso, mas isso que é o correto, certo? Deus condena o abuso e o não uso das faculdades que ele otorgou. Ou seja, se você usar demais ou usar de menos, da mesma forma tá errado, entendeu? Tudo que a gente faz de mais, faz de menos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem as suas crias, deduzem
não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E isso é muito sério, tá, gente? Isso é muito sério porque eu vou falar um ponto que é uma pauta bem polêmica hoje em dia, é a defesa que algumas pessoas querem fazer da desconstrução da família, tá? E isso, vamos ver o que vai falar aqui. Vou segurar aqui a minha língua. Que devemos pensar a esse respeito? Então, ó, tem pessoas que pensam que, como tem animais que abandonam suas crias, deduzem que os laços de família entre os seres humanos, mais do que resultado de costumes, são só costumes sociais e não uma lei da natureza. Que devemos pensar sobre isso? O que os espíritos falam para Allan Kardec? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. E eu vou além, tá, gente? Eu vou parar, dar uma pausa aqui, eu vou além. Eu vejo muitas pessoas defendendo o aborto, falando assim, mas os animaizinhos, quando o filho nasce com problema, o animalzinho vai lá e mata o animalzinho. Mas nós não somos animais, nós somos do reino hominídeo. O nosso princípio inteligente, ele é avançado. O nosso cérebro é triuno. Percebe? Os animais não têm essa capacidade de desenvolvimento nos andares da casa mental que nós temos. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Olha lá. Ou seja, os laços de família tornam os laços sociais mais unidos. Percebe? Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, os laços de família. Quis Deus que por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ai, caiu meu fone. Vocês estão me ouvindo? Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ou seja, a verdade é uma só. Os laços de família não são por acaso. A gente também vê no Evangelho segundo o Espiritismo que os laços de família... Acabou, tá? A gente vai fazer nossa meditação. A gente também vê no Evangelho segundo o Espiritismo que os laços de família tem uma conexão. A Denise tá me ouvindo. Menina, aí eu fiquei o tempo inteiro pensando, será que estão me ouvindo direitinho? Porque eu tinha desligado o fone, que eu tava ouvindo uma meditação antes de entrar. Mas tá tudo certo, né? Então, os laços de família são laços kármicos, né? Digamos assim. É um encontro de almas que Deus traz pra gente conviver. É difícil? É. Mas tem solução? Tem. O problema é que a gente não tem uma visão resolutiva das coisas na vida. E eu tô falando genericamente, coletivamente, tá, gente? A gente... Vou falar, tá? Genericamente e coletivamente. Reclama, mas qual que é a solução? Aí você fala, não, tem solução. Mas é muito difícil, dá muito trabalho. E aí a gente fica girando em torno do próprio rabo, preso no quê? No nosso cérebro inicial. Então, para a gente fechar isso, a importância aí do nosso cérebro intermediário. Toda vez que você tiver uma ação onde você vai sair de um instinto, de um comportamento automático, e você vai desenvolver, construir algo novo, né? A disciplina de ter uma rotina nova, de fazer começar uma atividade nova, seja uma prática esportiva, uma prática artística, uma prática intelectual, mudar de emprego, mudar alguma coisa na sua vida. Sempre que você tiver essa prática, você vai estar o quê? Estimulando o seu cérebro, o andar intermediário do seu cérebro. E isso é muito positivo e vai te ajudar na sua evolução pessoal, na evolução da sua alma, e também vai te trazer caminhos para quê? Para a ascensão, que é a nossa última etapa do cérebro. Que a gente vai ver aí nas próximas... A gente ainda tem mais, tá? A gente vai ter que ver mais 3 leis no cérebro intermediário. A gente vai continuar na semana que vem. Mas, qual que é a ideia? É o caminho das noções superiores. Ô Flávio, solução, evoluir e seguir a intuição. É isso aí. E aí a gente tá cansado, a gente para e descansa. E aí a gente recomeça, né? Estão gostando dos estudos, gente? Eu tô gostando bastante. Tá me abrindo bastante a percepção sobre muitas coisas. Vou tomar uma aguinha, vamos fazer a nossa meditação? Então, vamos enchendo o peito de ar. Respirando fundo, vamos fechando os olhos.
todas essas informações que nós vimos hoje, a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma vão se unir e vão processar todas essas informações unidas aí aos nossos conhecimentos prévios para nos trazer novas percepções, novas indagações, novas respostas, novas soluções para os nossos caminhos, mas também nos trazer esperança e motivação para que a gente possa se movimentar na direção adequada do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, através do amor, com carinho, com saúde, com felicidade, respirando fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, seus olhos vão ficando bem fechados, seus olhos vão ficando bem fechados, bem tranquilos, bem relaxados. E você vai relaxando 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Vai sentindo o seu corpo inteiro se integrando, relaxando. A todo momento você continua respirando e relaxando. Você respira e relaxa e se concentra 10 vezes mais agora. Você relaxa e se concentra 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais nessa meditação, no som da minha voz e também a todo momento você vai ter pleno controle do seu corpo. Pode ficar tranquilo e se entrega a essa meditação que ao final eu te trago de volta. Eu te aviso quando for para abrir os olhos. Então você respira fundo. E você vai agora mentalmente, a sua mente consciente vai te trazendo imagens mentais. E você vai visualizando mentalmente raízes de luz saindo aí da sola dos seus pés, vão atravessando as camadas do solo e vão atingindo o centro da Terra. Vão acessando um lindo diamante de luz, um núcleo de pura luz e pura energia vital no centro da Terra. E essas raízes vão recebendo todo esse fluido de luz, vão recebendo todo esse fluido vital que vai subindo pelas suas raízes e elas vão se expandindo e se fortalecendo ainda mais. E elas vão subindo, elas vão atingindo os seus joelhos, que vai recebendo essa luz, as suas coxas, seu quadril, seu abdômen, seu tronco, atingindo o seu pescoço, seu ombro, seu braço, sua cabeça. E você se torna pura luz agora. Do topo da sua cabeça sai uma flor de luz que vai expandindo em volta do seu corpo, vai expandindo por todo o ambiente em que você está. E você vai crescendo, o seu peito também vai se iluminando. Você vai crescendo além do seu corpo físico. Vai ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que o seu país. Vai ficando maior do que o planeta Terra. Você vai crescendo e expandindo 10, 20, 1000, 100 mil vezes mais agora. Você vai ver mentalmente o planeta Terra pequenininho lá embaixo, como quando você vê um objeto que cai no chão. Aí você vai ver também pequenininho lá embaixo o sistema solar, você vê a Via Láctea e você vai subindo, como se você estivesse navegando numa noite estrelada de pura luz das estrelas. Uma temperatura agradável, é seguro e você tem pleno controle do seu corpo. E eu estou com você a todo momento. Então você respira fundo, relaxa e se conecta 10 vezes mais agora a este momento, em pleno estado de presença. Você vai sentindo uma camada de luz branca acima da sua cabeça. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão sendo inundadas por essa luz, que vai envolvendo todo o seu ser. Vai descendo em movimentos circulares, no topo da sua cabeça, no centro da sua cabeça, no seu pescoço, ombros, braços, tronco, quadril, pernas e pés. Você se torna pura luz agora. Mentalmente você começa a caminhar neste plano de Deus. Começa a caminhar nesse plano de Deus. E você começa a sentir a presença amorosa de Deus Pai Todo-Poderoso se personificando, se manifestando através de um grande ser de luz à sua frente. E você se torna pequeno como uma criança em relação a Deus agora.
E você olha para Deus Pai. E você vai sentindo o quanto você necessita do amor dele. E ele vai tirando do centro do peito dele um grande influxo de amor. E vai trazendo para o seu coração. E esse amor vai envolvendo todas as células do seu corpo. Todas as suas tristezas, dores, angústias, frustrações, mágoas e arrependimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. Todas as suas tristezas, frustrações, arrependimentos, mágoas, angústias são imediatamente cancelados. Esse amor de Deus vai te preenchendo, vai entrando pelo seu coração, pelos seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés. Vai envolvendo todos os seus ossos, toda a sua estrutura emocional. E você vai percebendo que todas as suas tristezas, angústias, mágoas, arrependimentos, frustrações, tristezas vão sendo imediatamente cancelados agora. E você entra numa frequência de afinidade energética com Deus, a mesma luz de Deus. E você começa a perceber que o tanto que você se via criança, agora você se vê como um jovem, uma jovem, já crescendo, mais mocinho, mais mocinha. E Deus olha para você e Ele sorri para você. E agora Ele vai te dar um diamante de sabedoria divina, para que você possa caminhar pela vida, sendo um bom obreiro de Deus, uma boa obreira de Deus. E você recebe esse diamante de sabedoria, juntamente com toda a compreensão das leis divinas, das leis morais, juntamente com toda a compreensão da verdade de Deus sobre a vida, sobre a existência, sobre você, sobre a sua existência. E você vai recebendo esse diamante agora e vai colocando ele no seu coração. Você coloca esse diamante no seu coração agora. Respira fundo, você vai recebendo essa sabedoria. Do topo da sua cabeça vai descendo em movimentos circulares muita luz, que vai reprogramando toda a sua mente, todo o seu cérebro, todos os processos neurológicos. E você começa agora a liberar perdão. Você mentalmente, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem agora, podendo te trazer lembranças, memórias de situações, de pessoas e acontecimentos que você precisa perdoar. É leve, tranquilo e permitido perdoar. Você já sabe como, você já vive o seu dia a dia perdoando. E você sabe como perdoar. E com esse diamante da sabedoria você cresce, você se torna muito grande, quase o tamanho de Deus. E você se vê como adulto, como adulta, com toda a sabedoria. E você agora vai se colocando, como se você estivesse mentalmente caminhando por um filme. Você vai se colocando nessas situações, nessas lembranças, e você vai irradiando. Do topo da sua cabeça, da base dos seus pés, vai entrando muita luz que se une no seu coração, no centro do seu peito. E junto com esse diamante, como se fosse uma máquina nuclear, assim, que emana irradiações. Só que são irradiações de luz, de amor e de perdão. Então você agora vai emanando umas radiações de luz, de amor e de perdão por todo esse ambiente. E você vai emanando perdão. Diga a todas as... Você caminha, você está muito grande. Cresça ainda mais nessas situações, nesses ambientes, em relação a essas pessoas. Você é muito maior, ok? Você é maior do que todas essas situações. Você cresce ainda mais. Vai vendo as situações pequenininhas, como se fosse uma construção de Playmobil. Lá embaixo, o ambiente, pessoas, acontecimentos, aquela dor e sofrimento que você sentia. Pega ela na sua mão, como se fosse um bonequinho. Você olha para sua dor, grande, mantenha-se grande, eu estou com você aqui. E você diz a essa dor: eu lhe perdoo, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu lhe perdoo, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu lhe perdoo. Todo o sentimento de que é injusto perdoar, de que é errado perdoar, que é doloroso perdoar,
vai sendo imediatamente cancelado e deletado agora. Todo e qualquer sentimento, pensamento ou comportamento de que é injusto perdoar, de que é errado perdoar, de que é difícil e doloroso perdoar, vai sendo imediatamente cancelado e deletado em 3, em 2, em 1. Todas as vezes, a partir de hoje, todas as vezes que você pensar em perdoar em alguém, vai ser muito fácil. E quanto mais você perdoar, mais leve, mais forte, mais amadurecido você vai se tornar. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, sempre que você pensar em perdoar alguma pessoa ou alguma situação, vai ser muito fácil perdoar. E você vai perdoar com facilidade, e todo perdão que você vai libertar vai te engrandecer, vai te enriquecer em pura luz. E você vai amadurecer e vai crescer imediatamente no momento do perdão. É leve, tranquilo e permitido perdoar. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia perdoando. E você agora vai caminhando por esse plano de Deus. E você vai sentindo como se da sua nuca fossem saindo uma grande carga energética, uma nuvem acinzentada de diversas lembranças dessas e outras vidas que vão ficando para trás. E você segue caminhando nesse plano de Deus. Mentalmente, agora você vai sentindo a luz do seu coração se expandindo cada vez mais, abrindo aquele caminho que vai aquele portal que vai te levar para o seu jardim da alma. Mentalmente você vai deixando todas essas dores e sofrimentos nesse plano de luz de Deus, todas essas nuvens que estão saindo da sua nuca, vão se limpando e você agora vai entrando nesse portal da sua alma, livre, feliz, em paz. É leve, tranquilo e permitido desapegar das dores e sofrimentos. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, desapegando das suas dores e sofrimentos. Você gosta de desapegar das suas dores e sofrimentos. E todos os dias, a todo momento, você desapega das suas dores e sofrimentos. De uma maneira muito fácil, muito rápida. E você avança. Você aprende agora a viver no momento presente e a avançar no seu progresso, na evolução da sua alma e da sua vida física, mental, emocional, espiritual, material, financeira. E você respira fundo e vai caminhando pelo jardim da sua alma. Toda essa luz, aquele diamante de sabedoria que você colocou no centro do seu peito, toda essa luz do seu ser que está liberto de todas aquelas questões que foram perdoadas, vai sendo irradiada no jardim da sua alma. Você caminha do seu jardim da alma, você cresce e irradia pura luz. Você caminha do jardim da sua alma, você cresce e irradia pura luz e você vai multiplicando. Vá multiplicando, mentalize arbustos, árvores, flores, construções de todos os tipos. E se tinha 1, agora vai ter 3. Se tinha 2, agora vai ter 4. Vai multiplicando tudo que é luz, tudo que é amor, tudo que é cor, tudo que é cheiro, tudo que é sabor. Você respira fundo. Vai sentindo a temperatura do jardim da sua alma. É uma temperatura agradável. Como que é a sensação de estar caminhando numa alma expandindo. Vá percebendo como é caminhar pela vida, expandindo a sua alma, crescendo, evoluindo, progredindo. E você agora vai caminhando para o seu futuro. É leve, tranquilo e permitido viver em estado de presença, planejando um futuro próspero, abundante, feliz. E você já sabe como. E a partir de hoje você tem novos comportamentos, novos sentimentos, novos pensamentos positivos e possibilitadores que vão te levar para uma nova, melhor e mais elevada versão de vida. Então você segue caminhando e você vai caminhando para essa nova, melhor e mais elevada versão de vida. Como é bom perdoar, como é bom desapegar. E quanto mais você vive a sua vida em estado de presença, focando na visão do futuro, mais você perdoa e desapega. Você gosta de perdoar e desapegar. É fácil perdoar e desapegar. E a todos os dias, a todo momento, você perdoa e desapega de uma maneira muito simples, muito fácil, muito leve, muito tranquila, muito feliz. Então você segue caminhando, olha o seu jardim, campos e campos e campos, olha além, aumenta mais, lá longe no horizonte, terras e terras e terras e terras,
Todas essas terras fazem parte do jardim da sua alma. Então você vai crescer e vai ficar muito grande, muito grande. Você vê agora o quanto que é o tamanho do potencial da sua alma de expandir. E você gosta de expandir, e é fácil expandir. E a partir de hoje você expande a sua vida em todos os campos, em todos os níveis, especialmente nos relacionamentos, especialmente na saúde, especialmente na sua carreira, na sua vida material, financeira, na sua relação social, na sua relação com Deus. A sua vida se torna cada dia mais próspera, abundante e feliz a partir de agora. A sua vida se torna cada dia mais próspera, abundante e feliz a partir de agora. E você constrói cada dia mais uma mentalidade próspera, abundante e feliz a partir de agora. E você gosta dessa mentalidade. Então, quanto mais próspera, abundante e feliz você fica, mais próspero, abundante, feliz você se torna. E você começa a se tornar tão próspero, abundante e feliz que você começa a irradiar isso. Somente a sua presença já é suficiente para você irradiar, e você emana do seu coração. E você vai caminhando agora para sua ponte ao futuro. E você vai viver a melhor e mais elevada versão da sua vida próspera, abundante e feliz. Mentalmente você vai imaginar aí uma cortina. E essa cortina, veja se ela tem uma cor, se ela tem um tecido. Vá observando. Você vai abrir essa cortina e você vai ver uma cena do seu futuro, da melhor e mais elevada versão da sua vida no futuro. Uma vida no futuro, onde você vai ver a sua versão próspera, abundante e feliz, com toda essa sabedoria que você recebeu de Deus, com todo o amadurecimento que você vem tendo a partir do momento que você perdoa e se liberta. Você começa a perceber mentalmente, vai percebendo se a sua mente vai te trazendo imagens, sons, cores, percepções. O que é que você vai recebendo neste momento? Vá percebendo como que é a roupa que você está usando neste momento. Sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão te trazendo agora uma percepção, uma palavra, vai te trazendo uma imagem, um som, uma sensação. Como é a sensação de estar nessa vida futura agora? Quem são as pessoas que estão com você nesse futuro? Quais são os seus novos comportamentos? Nesse futuro, da sua vida abundante e feliz, qual é o horário que você acorda? Como é a sua rotina? Tem alguém que participa da sua rotina com você? Como é a sua alimentação? Como é a maneira que você se veste? Como é o seu comportamento? Quais são os hábitos que você tinha em 2024? Que você tinha nos anos anteriores? Que você deixou ir embora? Que você transformou em novos hábitos melhores? O que é que você fazia que você parou de fazer? E o que é que você começou a fazer de bom, de positivo, de construtivo? Então você respira fundo, vai se conectando com esse sentimento do futuro. E você vai mentalmente agora vendo um espelho à sua frente. Vá vendo um espelho à sua frente, onde você vai ver refletido a sua imagem de luz. Você vai ver refletido a sua imagem de luz. Você se olha nesse espelho, você se vê pura luz. Vai vendo como é que é a roupa, seu cabelo. Sorria para você. Sorria para você. E você agora vai se olhar nesse espelho. E o seu eu do futuro vai sair desse espelho. E ele vem te abraçar e se integra em você. E ele fala no seu ouvido: eu vou te ensinar a perdoar. Eu vou te ensinar a crescer e se desenvolver. Eu vou te ensinar a multiplicar. Você respira fundo.
Vai sentindo essa imagem do seu do futuro integrando com você, cabeça com cabeça, boca com boca, pescoço com pescoço, pernas com pernas. Vai sentindo toda essa força, todo esse poder, e vai vindo uma palavra de um aspecto positivo novo, de um novo talento, uma nova capacidade que você vem trazendo desse seu eu do futuro. Vá vindo a sua mente consciente, vai te trazer uma palavra, uma nova capacidade, um novo talento que você vai desenvolver para vivenciar a verdade sobre quem você é e o que você veio ao mundo fazer. E agora, totalmente transformado, você vem retornando para o momento presente. Eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1, você respira fundo. Vai trazendo toda essa satisfação, um sentimento gostoso de realização física, mental, emocional, espiritual. Vai tomando conta de todo o seu ser e você vai vibrando, vai irradiando todo esse sentimento positivo para todo o seu lar, todos os móveis, paredes, objetos, portas, todos os moradores do seu lar. E 2, vai mexendo os seus braços, suas pernas. E 3, vai retornando para o momento presente. Como é que vocês estão? Me contem. Como é que vocês estão agora? Estão bem? Como foi a meditação? Vão retornando para o momento presente, para o aqui e agora. Vou fazer uma leitura enquanto vocês vão retornando. Eu quero lembrar que eu tenho os atendimentos para quem tiver interesse, quem estiver assistindo gravado. Vamos lá. Vou fazer uma leitura desse livrinho que eu amo, Abrindo Portas Interiores. Enquanto vocês vão retornando para viver uma nova vida, para usar todos esses novos recursos aí em benefício da evolução de vocês, do progresso de vocês. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que veio à sua mente durante essa live e também comentar o que mais você gostou. Vamos lá. Abrindo Portas Interiores. Dia de hoje. Esse livro é uma conversa com Deus, tá? Só testando é que se pode provar que algo funciona. Você tem que dar o primeiro passo apoiado na fé e conseguir o que parece ser impossível. Você tem que aprender a se superar, a viver além dos seus limites, para provar que comigo tudo é possível. Viver confinado no seu pequeno ego, com medo de ultrapassar seus limites, com medo de testar a vida, não o levará a lugar nenhum. E você não será capaz de enxergar a minha mão em tudo. Nada tema, saiba simplesmente que eu estou sempre com você. E eu o guiarei e dirigirei cada um de seus passos. A Andrea Harumi. Bora multiplicar. Ai, que linda! Bora multiplicar. Amei isso que você falou. Olha só. Mostra ao mundo que tudo funciona em uníssono, pelo bem daquelas almas que me amam verdadeiramente e me colocam sempre em primeiro lugar. Espere e observe os milagres acontecerem um após o outro. Perceba a manifestação do novo céu e da nova terra à medida que você aprende a viver esta vida e a fazê-la funcionar. Veja prodígio após prodígio acontecer, porque você está vivendo e colocando tudo que aprendeu em prática. Graças a Deus. Gente, que legal, né? Ai, Harumi, vamos multiplicar, graças a Deus. Gratidão a todos vocês que estão participando aqui, que participam ao vivo comigo. Sexta-feira tem mais, hein? Mentalidade e Performance, não montei ainda a live. Vamos falar sobre, esse é o nosso mês da liderança e da material e finanças. Gente, um beijo. Amo vocês. Sexta-feira tem mais e tchau, tá? Que vocês tenham um maravilhoso dia. Aproveitem para colocar. Desejo que vocês coloquem muito em prática, assim, tudo que a gente vem vendo aqui, tá bom? Um beijo. Tchau.